Estamos para receber ensinamentos. Você foi abençoado aqui no acampamento? Tem sido poderoso? Pegue as mensagens ao sair. Mas estamos felizes que Deus nos abençoou com um pai que, sim, cuidado e amor nos trouxe aqui. Um pai que é um profeta para nós. Lembre-se da primeira noite. Um pai que é um mestre do qual não devemos tirar os olhos. E um pai que é um pastor. Um pastor que Deus nos deu. E nesta manhã ele vai ministrar para nós. Eu creio que sua vida não será mais a mesma. Bata palmas comigo e vamos receber nosso Pai Bispo para nos abençoar nesta manhã. Aleluia. Pai, somos gratos pela bênção que o Senhor nos deu em nome de Jesus. Amém. Agora, o próximo, número 4. Sentem-se. Número 4. Ontem eu te dei 3 pontos. Você conseguiu 3 pontos? 4 pontos. Tudo bem. Ascensão de quê? Alimentadores. Esse é o número 4. Antes disso, houve ascensão de quê? Ensinando padres. E antes disso, houve ascensão do quê? Nação como povo. Uau! E antes disso, houve a ascensão do quê? Agora o próximo é a ascensão dos profetas e mestres. Oséias 12:13. Por meio de um profeta escolhido, o Senhor tirou Israel do Egito. E por meio de um profeta fiel, ele foi cuidadosamente preservado. Amém. Por meio de um profeta, o Senhor tirou Israel do Egito. Atos capítulo 13, versículo 1. Agora estavam na igreja. Sim, doutor, o senhor pode ler para mim. 13. Ora, havia na igreja de Antioquia alguns profetas e doutores, entre os quais Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e um homem, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Agora a ascensão dos profetas e mestres. Atos 13:1. Houve certos profetas e mestres. Agora, a ascensão dos profetas e mestres ou da combinação profeta e mestre, percebe? É um elemento muito significativo que libera grandes movimentos no reino espiritual. E há muitas grandes mudanças e grandes realizações no ministério devido ao surgimento de profetas e mestres. Esses profetas e mestres, não sabemos se eram ambos, ou alguns profetas e alguns mestres, ou combinações, ninguém pode afirmar com certeza, mas eles estavam lá e provavelmente eram. Mas essa combinação é muito,
Seja duas pessoas em uma ou uma pessoa com os dois dons. É uma combinação realmente muito forte LT. Break time igual 0.5 SVGT, que acaba por dar origem a um grande movimento no espírito. Muitas agitações e mudanças. Agora eu só quero te dar 2 exemplos. Eu sinto no meu espírito, não falando demais, mas crendo. Isso tem faltado. É isso que está faltando. É crer nas coisas e então agir sobre elas. Clojadan Kenneth Hagin é um exemplo de profeta e mestre. As profecias e os ensinamentos dele, ou o ensino profético, é porque ele basicamente ensinava. Bem, eu tenho todos os ensinamentos de Kenneth Hagin, tudo com a ajuda de um dos nossos pastores. Ele não está aqui na América. Ele me ajudou. Ele conseguiu para mim tudo. Tudo a partir dos 19, tanto faz. Cada vídeo, cada áudio, tudo. Tem uma coleção inteira e a tenho em minhas coisas. Sim. E eu quero que você me ouça. Você sabe quando Kenny Hagin está pregando. Logo depois de me alimentar dele por algum tempo, eu sei as diferenças. Veja quando você está. Quando você ouve alguém pregando e começa a se beneficiar, os teus piores foram encontrados e eu os comi. Sim. Quando você encontra palavras dessa maneira, porque ele diz, porque sou chamado pelo nome do Senhor Deus dos Exércitos. Porque você é chamado, você encontra palavras. Elas se tornam algo grandioso para você. Elas foram a alegria e o regozijo do meu coração. Você ouve, e você ouve mais coisas do que outras pessoas aqui. Parece que isso te beneficia quando compartilha. Elas não. Talvez não vejam o que te empolga ou não tenham a mesma alegria e regozijo. Não se preocupe, porque elas não têm o mesmo chamado. Ele diz que minhas palavras foram encontradas. Jeremias 15:6 diz, minhas palavras foram encontradas, e eu as comi. Mas é por causa de, pois sou chamado pelo teu nome. Veja por quê. Pois eu sou chamado. Quando você não é chamado, as palavras não têm esse efeito. Eles não são alegria e eles. Alegria. Sim. Do seu coração. Sim. Cai mal. Então você começa a ouvir coisas que as pessoas não ouvem. Você começa a receber conselhos, orientações, sugestões. Muitas coisas grandiosas vêm até você, até mesmo financeiras. Por isso, você percebe coisas diferentes. Sabe, um dia eu me encontrei com Bonnke, Reinhard Bonnke, que é muito querido para mim. Muito querido. Sinto sentimentos cada vez mais calorosos por ele. E eu fiquei com ele em um. Na verdade, eu sentei com ele em Surabaya, na Indonésia, e lhe fiz uma pergunta, mas ele não me ouviu direito. Então ele começou a falar de outra coisa que eu não tinha perguntado. Isso virou uma orientação para mim quando implementei algumas coisas. Ele não respondeu o que perguntei e entendeu errado. Eu nem faria essa pergunta. Porque era algo pessoal. Ele ouviu outra coisa. E então, finalmente, as palavras foram encontradas e eu as comi lentamente. Sim.
Quando as pessoas não comem as palavras, você começa a perceber de forma mais evidente as diferenças na pregação. Você até começa a conhecer algumas coisas diferentes e interessantes sobre a pessoa. Eu já ouvi tanto Benin falar sobre a unção. Comecei a perceber, às vezes eu olhava para ela. Ele não está feliz. Sim, eu lembro, sim, vou olhar. Tem algo errado. Ele está sob pressão. Percebi coisas. Nunca soube disso. Na verdade, no dia em que alguém mencionou que ele era divorciado, ou que a esposa dele me informou, foi um choque. Foi um dos choques que poderiam ter me derrubado, porque não havia nenhum sinal disso. Eu não fazia ideia de nada, mas eu costumava perceber essas coisas. Eu não sabia o que era, só sentia, talvez. E tenho certeza de que estava relacionado a isso, porque quando comecei a descobrir mais, não era. Você só precisa ler a Bela e a Fera e saber das coisas que existem, que as pessoas estão no fogo enquanto estão ministrando. Sim. Com Kenneth Hagin, comecei a perceber, de maneira gradual, as diferenças na pregação. Então, agora mesmo, se você me der a pregação dele, veja, ela dirá Cruzada de Fé no Alabama 1. Cruzada de Fé Alabama 2. Fé Alabama 3. Número da Fé 4, 5, 6 até 14. Você não sabe qual ouvir, mas eu consigo dizer antes de começar a assistir se é um profeta e um mestre ou um mestre antes de começar. Sim, posso dizer que este é um professor e este é um profeta e professor. Sim. Por que você não consegue ver que eles têm 14 anos? Há 14 mensagens, todas do tipo 1 a 14. Qual você vai ouvir sem título, exceto 1, 2, 3, 4, 5, quero 2, 3 manhã em PM. Você não sabe qual ouvir. Mas com o tempo comecei a saber. E veja, eu percebi que queria ouvi-lo. Quando ele estava nesse modo de profeta e mestre, era diferente. Sim, e é por isso que, veja, alguém me perguntou, ou eu perguntei ao Senhor, ou perguntei a mim mesmo, ou perguntei ao Senhor, qual das minhas pregações é ungida? Foi tudo o que eu disse. E então o Senhor me mostrou que os acampamentos são mais ungidos do que as outras pregações. Sim. E veja, se você ouvir alguém em momentos diferentes, a pessoa se comporta de maneiras diferentes. Depende da unção. Então, e os acampamentos são as coisas que têm efeito. Qualquer pessoa que está no ministério em tempo integral vai te apontar um acampamento. Quando eu ouvia esse acampamento, ou eu estava nesse acampamento e depois disso, aquela serena que trabalha comigo aqui, ela perguntava, como é sua vida na América? De lá, ela largou suas ferramentas. Eu só quero trabalhar para Deus. Sim. Como é sua vida? Em 2001, terminei com Wall Street. Terminei com Wall Street. Sim. Posso apontar para todos vocês. E você vê que não era um culto de domingo, não era um culto de terça-feira. Não. Foi algo que veio. Então, existem diferentes ondas e tipos de óleos. Temos óleos que vão desde vaselina, caia, mocha. Sim. Todos são óleos de diferentes níveis de espessura e efeitos diferentes. Então existe essa combinação do profeta e do mestre,
que são os mesmos versículos que leio na Bíblia, mas tem um efeito diferente. Um arquiteto me disse, por que eu chamei todos eles um grupo junto? E eu disse, comecei a perguntar, você tem ouvido McCartney? Sim. Você tem me ouvido? Um cara disse, não ouço McCartney. Ele era estranho. Perguntei por quê. Ele disse, eu tenho medo daquilo porque, se eu ouvir, eu não consigo. Eu não consigo trabalhar de novo. Sim. Eu não consigo ouvir aquilo. Se eu ouvir, não consigo mais ser arquiteto. E eu quero ser arquiteto. Ele me marcou por essa declaração. Lembro dele. Gosto de honestidade, é bom. Melhor do que dizer que eu ouço. Mas, na verdade, você não está ouvindo. Eu não ouço. E a verdade e a honestidade é que há algum poder naquilo. Quando eu ouço, não consigo ser normal. Mas a honestidade é boa. É realmente útil. Isso te liberta. Você ainda está por aqui, profeta? O que isso gerou em Kenetin? Porque Deus chamou como profeta e mestre. E tem vezes, sabe, que é pregação, simplesmente entra nessas coisas e é isso. Isso deu origem a todas as nossas igrejas. Mais de 3.000 e crescendo. Todas as minhas chapéus e muitas séries de igrejas. Você lembra do Ron Kenoly? Exalte ele também, sabe? Ele costumava estar em uma igreja em Seattle. Eu estava em Seattle, em uma igreja lá. O pastor sugeriu que José vá ao Papa. Ele disse, Dick Bernal, sim. Ele disse, você não pode, amigo. Ele fica sentado no banco de trás do meu carro com a esposa o tempo todo. Sim. Seus KS e sua esposa sentavam no banco de trás e pediam para dar uma volta pela cidade. Sim, ele estava me contando outras coisas. Talamalata. Sim, muitas igrejas. Ele, qualquer igreja onde prega. Se você se sentar no serviço, como eu fiz, sabe, mas não ouvi o filho dele pregar. Mas eu ouvi. Então, em uma conferência eu estava lá. Ele pregou a seu filho. Assim que seu filho começou a pregar, de repente percebeu que era de uma forma diferente. Era como um pastor falando. Por que ele é pastor? Ele começou a abordar certas questões. Quando prego, em vez de anotar, você escreve tarefas a fazer, coisas práticas. Só podem falar de coisas no ar? E você se pergunta qual é o poder de algo que nem parece prático. Mas existe algo sobre um profeta e um mestre. Sim, isso gera alguma coisa. Esses profetas e mestres que estavam orando em Atos 13, o que aconteceu? Foi a reunião de oração e as palavras de um grupo de profetas e mestres que deram origem ao maior movimento missionário que já nasceu neste mundo. Sim, esse é o começo de todas as atividades missionárias. Por meio dessa reunião, o apóstolo Paulo separou, pela primeira vez, missionários para irem ao mundo e pregarem. Enviaram Paulo e Barnabé em uma jornada. Os primeiros missionários sobre os quais William Carey falou em sua música, em suas palavras, essa música, Candle in the Darkness, pronto aos 20. Ele dizia que algumas pessoas afirmam que a comissão foi cumprida através do trabalho desses apóstolos. Mas não pode ser que a comissão esteja completa
E a maioria dos cristãos agora fica tranquila dizendo que já foi feito, mas não foi feito. Várias tentativas foram feitas. Sim, mas nós não conseguimos realizar. Hoje não estamos realizando perseverança e zelo da igreja primitiva. Então, você vê que, enquanto estou aqui, estou atuando na dimensão de profeta e também de mestre, o que, além disso, está levando missionários para Guiné-Bissau, Senegal, Dakar, ZGSH, Banga, Gana, Moçambique e tantos outros lugares ao redor do mundo. E você até se pergunta, esse tipo de pregação leva à prosperidade? Mas veja, isso leva às maiores conquistas na igreja. Então, o Macana e os acampamentos devem ser respeitados pelo que são, não por respeito em si, mas porque as tuas palavras foram encontradas. As tuas palavras foram encontradas. As tuas palavras foram encontradas e eu as comi. Eu permiti que elas entrassem na minha corrente sanguínea. Permiti que me absorvessem e formassem minha vida. As tuas palavras foram encontradas. Para mim, ficar numa casa, deitado em um quarto, deitado em um jardim, ouvindo pregações longas que nunca acabam, é a minha alegria e o meu prazer. Foi isso que me trouxe até aqui, ficar em um quarto e ouvir alguém pregando. Pode ser descrito por Jeremias 15:16, as tuas palavras foram encontradas e eu as comi. Ah, sim. Deu origem a tudo o que estou fazendo. Sim. Então é por isso que eu vejo que juntei o Macane e todo o material, porque isso vai transformar aqueles que amam, aqueles que podem ser descritos dessa forma. Eu os comi e eles foram a alegria e o regozijo do meu coração, por causa do meu chamado, por causa do meu chamado. Bem diz que, sabe, quando ele conta para as pessoas ou prega e diz que Caterine Kuma estava pregando e ele recebeu alguma coisa e ele estava sentado lá, as pessoas dizem que nós estávamos lá, nós também estávamos lá, nós não vimos nada, tudo isso, você está mentindo, não estava acontecendo nada, nós não vimos, olha, você estava lá, mas seus olhos estavam fechados, você não conseguia ver nada porque as palavras foram encontradas, e eu fiz isso, você também teria encontrado a palavra e jogado fora. Deveria ser como música, homem tocando instrumento. Então, o surgimento de profetas e mestres, essa é a combinação. Você vai ver, como digo aos meus pastores e bispos, no dia em que começarem a fazer o que faço, terão os resultados que tenho. Poucos bispos e pastores podem apontar pessoas e dizer que minha pregação fez surgir quem quer ser missionário. Sim, mostre-me que minha pregação deu direito a esta pessoa, para essa pessoa que diz, estou entregando minha vida a Deus, quero ser um missionário. A pregação não dá origem a todas essas coisas. Não causa esse efeito. É como uma semente de grama crescendo, cultivar pepino. Alguém planta e nasce um cacaueiro ou uma macieira. Então isso significa que você não está plantando a mesma coisa, nem fazendo do mesmo jeito. Por isso estou dizendo que o surgimento de profetas e mestres faz surgir igrejas do tipo nação e a capacidade de conquistar cidades, porque as pessoas passam a se interessar por cidades.
é um tipo de pregação que tirou a igreja americana de Nova York. América não é Nova York, é um ponto de chegada. É um ponto de chegada. Tem mais. Tem mais pessoas. E é por isso que você me ouve dizendo que há pessoas no Canadá, na América do Sul, e tocadas. É um certo tipo de pregação que faz surgir um certo tipo de pessoas. E é por isso que eu quero que os filhos do primeiro amor tenham sua própria igreja. Porque eu não quero que eles fiquem intimidados e limitados, porque alguns dos mais jovens vão fazer proezas e quando você ouvir, você não vai acreditar. Abacuque 1, versículo 5. Confira agora. Abacuque 1:5. Vede entre as nações, e olhai e maravilhai-vos. Pois farei em seus dias uma obra em que vocês não acreditarão, embora lhes tenha sido dito que farei algo em que vocês não acreditarão. É como algo passado. Esse é meu filho? Esse é seu filho? É seu filho? É minha filha? É sua filha? Esse é meu garoto? É seu menino? É seu menino? É seu garoto? É seu menino? É minha garota? É sua garota? Ele está fazendo mais do que você. Sim, é verdade. É muito mais do que você. Ele fará obras maiores do que esta. Eu realizarei uma obra em seus dias, na qual vocês não acreditarão, embora lhes seja contada. Amém. Então, a ascensão de profetas e a ascensão de profetas e mestres, essa combinação, não apenas profetas puros, nem apenas mestres puros, mas profetas e mestres, ou seja, alguém que é profeta e também mestre, ou um ministério combinado em uma só pessoa, ou ainda uma mensagem que traz elementos tanto do profético quanto do ensino. ILT, break time igual 0.5 SFGT, reunindo assim características distintas em uma única abordagem. Sim. Isso dará origem a igrejas e movimentos do tamanho de nações. Isso dará origem ao apóstolo Paulo começando seu verdadeiro chamado. Isso dará origem à jornada que levará à salvação da Europa. Uma vez, eu estava em um trem que atravessava a França. Já estive na França muitas vezes e nessa ocasião eu estava em um trem de alta velocidade. Ele estava passando, digamos, 3 horas, 4 horas de viagem. Em determinado momento, algo me chamou a atenção enquanto eu passava pelos campos e via cidades e vilarejos, igrejas. Parecia que era uma atrás da outra por todo o país. Você vê a Europa. Paulo entrou na Europa e fez com que um homem, como uma nação, desse origem a igrejas do tamanho de nações. Ele entrou na Europa e trouxe esse evangelho para os pagãos, para os gentios do mundo. Pessoas que não conheciam a Deus. E toda a Europa, Inglaterra, tudo coberto de igrejas. Hoje eles abandonaram Deus, mas chorou. Sim, e é provável que volte. Provavelmente voltarei a cuidar de Deus. Aliás, é algo recente. Lembre-se disso em nossa própria vida. Na minha vida, ou apenas quando Billy Graham conduziu cruzadas na Inglaterra. Qual o nome do campo de futebol Wembley Billy Graham 4 todas as noites? Winston Churchill esteve lá nos anos 50.
60. Ele estava lá. Pessoas brancas, ingleses. É algo recente. Nos últimos 40 anos, eles rejeitaram Deus e não quiseram manter Deus em seu conhecimento, e isso chega à América também. Então, irmãos e irmãs, o surgimento de profetas. Assim, o aumento do interesse no Macan vai trazer o aumento do interesse no Macan e o aumento do interesse nas mensagens do acampamento na igreja canadense entre as crianças, entre as pessoas comuns. O aumento de pessoas ouvindo o ministério deste profeta e mestre dará origem à posse e tomada de cidades e nações. E eu quero recomendar a você, sim, eu digo que muitas vezes estarei em uma casa, em um jardim, em algum lugar, e apenas palavras simples que encontrei. Eu não quero isso. Toquei a mesma coisa novamente e dormi com ela. Eu acordo falando, rezando, ali teus pesos foram encontrados. Eu as comi, sim. Tomo banho com elas, estão lá. Elas estão lá quando estou no banheiro, trocando de roupa ou orando. Tuas palavras foram encontradas e eu as comi. E elas foram para mim. Tua palavra foi para mim alegria e regozijo do meu coração. Amém. Você ainda está ouvindo? Esse é o efeito que terá quando você ouvir. Alguém me perguntou de onde você tira todas essas pessoas. De onde você tira todas essas pessoas? Aleluia. Jeremias, capítulo 1, versículo 7 do livro. E o Senhor me disse, realmente, não digas eu sou uma criança. Não digas eu sou uma criança. Tu irás a todos aqueles a quem eu te enviar LT, break time igual 0.5 SVGT, sem hesitar, e tudo que eu te ordenar, tu dirás com toda a fidelidade. Amém. Então Deus está te dizendo profeticamente, que você vai ir, sim, você vai ir. Amém. Crianças, espero que vocês estejam ouvindo. Nunca subestime. Deixa eu te contar uma coisa. Eu vou simplesmente aceitar isso. Faz parte da pregação, mas é algo pessoal para você. Veja, até mesmo muitas pessoas escolhem os jovens. ILT, break time igual 0.5 SVGT. Sim, muitas pessoas escolhem os jovens para tudo. Vou te dar 3 exemplos. É pessoal. Não conta para ninguém que fui eu que te falei. Quando se trata de futebol,
Você raramente vê um homem velho sendo escolhido para jogar. Não é verdade ou não é verdade concurso de beleza. Beleza é mesmo? É uma senhora de meia idade escolhida por alguém na faixa dos 30 anos. Não. Para concurso de beleza. Não. Número 3. Vou dar 4 exemplos. Eu disse que daria 3, mas darei 4 para que vocês possam discutir entre si depois. Modelos para modelar roupas. Você não costuma ter uma meia-idade, pois normalmente essa profissão é exercida por pessoas mais jovens, geralmente no início da vida adulta. Então, último exemplo. Namoradas. Quando as pessoas estão escolhendo namoradas, raramente uma tia ou avó é escolhida como namorada. Então agora estou mentindo. Sim. Agora ouça isto. Surpreendentemente, Deus também gosta de jovens. Sim, é incrível. Bom, como os jovens, é incrível porque a juventude, entende? O que você não percebe é que, ao envelhecer, não é só o seu corpo que muda. Você percebe que seu corpo mudou, seu rosto mudou. Teve uma época em que eu não sabia que estava mais velho, mas estava. Um dia eu estava com meu filho e estava na Coreia, sabe? No grupo da igreja. Entramos no elevador espelhado. Então, primeiro estávamos 12 de nós em pé e eu me vi. Eu percebi isso. Quero dizer, é diferente. Sim, mas não é só o seu corpo que muda, mas suas atitudes mudam. Suas atitudes crescem. Você se torna menos fluido quando eles tocam em você desse jeito. Se você fosse jovem, quem entenderia quando te gravassem assim? Mas quando você é uma pessoa mais velha, eles tocam em você, olham, dizem que você sabe de alguma coisa, sabe? Sei que não sou tudo o que você sabe. Ok. Sim. Uma senhora contou ao marido que queria algumas delícias dela. Ele disse a ela: eu não sou uma prostituta, sabe? Ele apontou ao marido que aquelas pessoas na TV são pagas, certo? Depois apontou à esposa que isso não é natural. Uau! Mas veja, se ela fosse mais jovem, não teria pensado em tudo isso para repreender o marido, dizendo que isso é coisa de gente paga. Você quer fazer uma pessoa mais jovem teria entendido, sem palavras. Um pequeno piscar de olhos. Então estou só te contando um segredo. Deus também gosta de gente jovem. E é porque a atitude é jovem. É mais atitude que é jovem do que o corpo ser jovem.
é a atitude que é jovem. Então ele disse: eu derramarei meu espírito sobre meus filhos e filhas, e diz da boca das crianças e bebês de peito. Você aperfeiçoou o louvor ou o cristianismo? O cristianismo é aperfeiçoado nas crianças. Elas são inocentes, acreditam, vão com isso. Tu aperfeiçoaste o louvor. Amém. Então, senhoras e senhores, estou aqui para dizer que Deus quer usar você. Em Jeremias 1,17, ele diz: não diga que sou uma criança. Se sou uma criança, isso não tem importância aqui. Tem sim. Pois tu irás a todos a quem eu te enviar. Amém. E tudo que eu te ordenar, tu falarás. Então Deus usará você e falará através de você. ILT, break time igual 0.5 SFGT, versículo 8. Não tenha medo dos rostos deles. Esta é a palavra da profecia. Isso é, esse tipo de mensagem está criando ministros. Esta é a mensagem que Jeremias está criando. É a mensagem que está fazendo Jeremias se tornar um ministro. Isso está tornando a palavra Jeremias no nome Jeremias famosa para que as pessoas chamem seus filhos. Jeremias. Sim, você vê aqui a palavra de um profeta e de um mestre. A palavra profética gera e cria pessoas. Sim, por isso eu digo que, se você respeitar o Machane e começar a se aprofundar nas mensagens e deixar que elas se tornem populares e as pessoas começarem a absorver, isso vai transformá-las e fazê-las se tornarem algo. Sim. E muitas vezes você vê que, como pastor, você não consegue pregar a mensagem desse jeito. É por isso que não tem esse efeito. Sim. Sabe, se eu andasse por aqui por algum tempo, no Canadá e na América, mais pessoas deixariam a América, no Canadá, e diriam: estamos indo a algum lugar para pregar. É verdade. Sim, é verdade. Porque a profecia vai se cumprir e você vê esse efeito. De fato, um dia uma senhora disse à amiga: não deixe seu marido chegar perto do bispo. Não deixe. Ele vai parar de trabalhar. Se você deixar ele se aproximar, ele vai parar de trabalhar. Você tem medo do poder profético. Versículo 9, Jeremias. Por favor, estou em Jeremias 1 e vou até o 10. Não corte minha mensagem. Não me interrompa. Então o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca. E o Senhor me disse: eis que pus as minhas palavras. Não suas palavras, minhas palavras em sua boca. Veja, pregação. Você só pode pregar aquilo que lhe foi pregado. Eu prego o que ouço. É por isso que sua vida mudará quanto mais você ouvir pregações. Quando ouve a pregação com alegria e júbilo do coração, você muda. Vê e muda. Sabe, quando fui para Sydney, eu não ia lá havia 8 anos. O podcast deles está muito presente. E seu podcast aqui é muito mais baixo que Sydney, que Fiji, seja lá o que for. Eu posso sentir isso e percebo muito menos. Se eles tinham 90, você tem 10 ou 20. A extensão da imersão, da escuta e do fluxo. Se estava 90 em Sydney
está em torno de 20. 10. 20 aqui. Ó, sim. Nunca pedi para alguém ouvir podcasts. CR essa. Sim. Se estava 90 graus em Sydney, aqui está cerca de 20. Porque você vê, realmente pode perceber, e as pessoas estão na mesma sintonia. Você pode perceber isso, é verdade. Esse é o nível aqui é baixo. 2 palavras foram encontradas no deserto. Não é a alegria e o regozijo da tua alma, como é até mesmo na América. A América é mais alto que no Canadá. Falo de pessoas que não vejo há 8 anos como se conversassem. Eles vivem comigo como quando eu estava na Guiana. Nunca os vi antes. Todo mundo me conhece pessoalmente. E isso vem dos líderes. Entende? Todos são os pastores. Todos aqueles na primeira fila. É você. É tudo de você. De quem é? Vem do céu. Sim. Quem poderia ser? Bispo Richard. Bispo Richard. Para mim, ele foi o primeiro a descobrir o segredo de dar às pessoas uma mensagem que você ouça. Ele foi o primeiro nisso. Sim. Foi isso que mudou a Inglaterra. Sim. Foi isso que os mudou. Ele simplesmente entregava ao povo, ouça isso. E as pessoas se transformavam diante dos olhos de todos. É o outro lugar de onde saem missionários. Sim. Do tipo de pregação dele e da exposição das pessoas ao profeta e ao mestre. Lembre-se, ainda estou no meu ponto. O profeta e o mestre. Então as crianças se tornam viciadas em podcasts, absorvem as mensagens, aprendem as músicas quando você puder cantar qualquer uma das músicas, você será espiritual. Veja, a música não é uma música comum. As canções são canções espirituais. A Bíblia diz para falar consigo mesmo com hinos, salmos e canções. É apenas uma música normal. Sim, canções espirituais. O site dela é, veja que o nome é Canção Espiritual. Sim. Jeremias. O Senhor tocou na mamãe para lhe dar uma mensagem. Porque você sempre tem que saber o que pregar. Ouvi, chore. Perguntei, o que chorar? Isaías 46 clama. O que clamar? Eu deveria. O que devo pregar? 40, 440, versículo 6, amena. A voz disse, chore. E eu disse, o que devo chorar? É a pregação. O que devo pregar? Ouvi uma voz dizer, chore. O que devo chorar? Diga isso, toda carne é capim. Esta é a sua mensagem. Você não pode alterar a mensagem. Você não tem nada a pregar a menos que pregue o que lhe mandam pregar. Sabem, filhos, tanto faz. Temos visão 52, status 5 a 7. Eles gostam dos livros. Eles gostam de pregar dos livros. Alguns supermaduros não querem pregar os livros. Eles não querem pregar algumas das coisas maravilhosas que são Cristo. O que devo fazer agora? O que devo pregar? O que devo fazer? O que devo chorar? Esta é a mensagem que você tem que perguntar.
É por isso que não está tendo o efeito desejado. Porque o que você diz é o que sai das pessoas. O que você ouve é o que sai. Então é por isso que durante todo o tempo, quando Deus envia alguém, Ele diz o que falar. Por isso, falo de Deus. Há muito que eu poderia dizer. Mas veja, o que importa é o que eu vou chorar. Chorar. E o que devo chorar? O que devo dizer? O que devo dizer às pessoas? E ele disse que todas as carnes são grosseiras. É isso que você deve chorar e será abençoado. E percebo que as crianças seguem isso mais diretamente. Aprenda, aprenda. Estamos todos chorando o que nos mandaram chorar. O estresse surge quando você está encontrando seu próprio ministério, quando essa mensagem não lhe foi dada. Ouvi uma voz. A voz gritou e eu fiquei alarmado. O que devo chorar? Diga isso. É isso que você deve pregar. Aqui está o livro, aqui está o livro, aqui está a mensagem, aqui está o vídeo. Aqui estão as mensagens. Muitas. Poucas igrejas podem se orgulhar de mensagens organizadas desse jeito que ele, vídeos.org, categorizaria. Se você for lá categorizar, pode baixar tudo e criar seu site. Grátis, sem cobrança ou restrição. Não tem nada. É isso que temos lá. Vídeos.org é disso que se trata, é podcast, tem muita coisa lá de graça. Nós não compramos mensagens. Mais uma vez, todos os books.org estão em seus e-books e os áudios do áudio.org estão lá. O áudio não está completo, mas está lá. Faça-o livre. Costumávamos vendê-lo em uma caixa. Passamos por todos. Não há nada a fazer. Não. Você está me ouvindo? Sabe, você é sempre um produto do que você ouviu. Sim, nunca fui à escola bíblica, só há de medicina, por falta de tempo. 1982 a 1989. Enquanto lá absorvia Kenegen, na noite em que orava de joelhos e o Espírito entrou em mim, estava no rodízio de saúde comunitária para exames finais. Último ano da faculdade de medicina. Eu estava fazendo saúde comunitária porque temos 4 rotações, 3 rotações. Medicina, cirurgia e saúde comunitária. É isso. Você tem que fazer as 3 para terminar medicina e estava no rodízio de saúde comunitária. Acho que era o meu segundo rodízio. Terminei em 10 de março de 1989, mas em junho estava ajoelhado. Veja, a escola era um trabalho paralelo. O ministério já é em tempo integral há anos. É bom que o homem carregue o jugo na sua juventude. Lamentações 3:27. É bom. Eu estava carregando o jugo na minha juventude. Eu estava de joelhos rezando e ouvi uma voz. A partir de hoje você pode ensinar. Não é de hoje que você é bom em anatomia e saúde comunitária. Não. A partir de hoje você pode dar aulas. Tornei-me professor. Consegui um emprego. Apenas um trabalho que estou fazendo agora. Sim, você pode. Você consegue imaginar ser convidado para uma reunião de diretoria em Jerusalém, Calgary ou Jacarta? Sim, é impressionante por essa unção.
Jeremias 1:9. Sim, o Espírito entrou. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: pus minhas palavras na tua boca. Então acredite. Você não vem com suas ideias, mas com as dele. Por isso apontei para você. Em Isaías 14:06 ouvi clama. E imediatamente eu, o que devo clamar? O que devo clamar? Eu preciso saber o que dizer. Versículo 10, Jeremias 1, versículo 10, veja, hoje te coloquei sobre as nações. Você vai tomar nações, nação como igrejas, sobre reinos. Sim, arrancar, derrubar, destruir, derrubar, construir, plantar. Você está pronto para fazer parte de um exército poderoso que não pode ser detido? E isso vem da ascensão de profetas e mestres. Ezequiel 37. Vá para Ezequiel 37. Sim, versículo 4. E ele me disse: profetiza sobre estes ossos. Então é isso que estou fazendo. Estou profetizando e pregando sobre ossos. Tenho profetizado sobre ossos há anos. Pessoas que você nem imagina que esse homem vai se tornar alguma coisa. E eu digo, ó ossos secos. Meu Deus e meu Senhor, ouçam a palavra do Senhor. Veja, é por isso que às vezes até colocamos mensagens para tocar enquanto estamos dormindo. Sabe, um dia minha esposa estava dormindo e colocou o noticiário para dormir. E eu disse para ela que, olha, a mensagem que sai da CNN é negativa. Não é bom estar na presença daquilo, mesmo que você nem esteja ouvindo. Eu não gosto de colocar essas coisas. É notícia ruim, terror, medo, maldade, pânico. Não é um bom ambiente para dormir. Mesmo que você precise de algum barulho, existem outras coisas melhores, outros sons. Profetize sobre esses ossos e diga a eles. Então, quando você vê seu filho ouvindo bacana, você deve saber que profecias sobre ossos secos são maravilhosas. Em vez de seu filho crescer e virar um pereque e vir te dizer que menino é menina e menina é menino, vai acabar vindo te dizer que ele se chama Deus me livre. Hoje, ossos secos, ouçam atentamente a palavra do Senhor. Versículo 5 diz o Senhor Deus: sobre estes ossos farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Versículo 6. Olha, a pregação é uma profecia de um profeta. Profetizar é o mesmo que pregar. Muitas vezes porei nervos sobre vocês. Farei surgir carne, os cobrirei com pele. Colocarei fôlego em vocês e viverão. E sabereis que eu sou o Senhor J. Ele estava profetizando porque Deus mandou profetizar para esse povo. Profetize para esse povo coisas impossíveis, grandiosas. É por isso que vim até vocês com uma nação como igrejas no Canadá. Eu não sou notado. Não estou aqui para dizer o que você já sabe ou sente. Estou aqui para te dar a palavra do Senhor. Ele diz, chore. E eu digo, o que devo dizer? Cristo. Cristo diga ao povo, profetize ossos que eles viverão. Shaddon. Ezequiel 37, verso 7. ILT. Break time igual 0.5 SVGT. Então eu profetizei.
Esta é a ordem da profecia de Ezequiel. Esta é a ordem da profecia de Ezequiel. Então eu profetizei ou preguei como me foi ordenado Adamar. Não fomos enviados para pregar ideias ou opiniões, mas o que ele diz. O que devo dizer? O que devo dizer ou falar? O que devo dizer ao povo? Não fui enviado para trazer outra mensagem sobre o que é normal, pontos sobre como conquistar as coisas por si só. E eu profetizei, então houve um barulho. Um barulho vai sair da sua pregação a partir de agora, e eis que um tremor. Haverá abalos na igreja por causa da sua pregação e da vinda do poder de Deus. Houve tremor, tremores, tremor, tremor, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Tudo que está desconectado, distante ou separado em qualquer aspecto da sua vida está se unindo e sendo restaurado agora, pelo poder do nome de Jesus. E quando olhei, eis que os nervos e a carne subiram, e a pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles, não havia vida. Então os milagres acontecem em etapas. Eu disse o quê? Os milagres acontecem em etapas. Carígula para os ossos se juntarem, os tendões e a pele. Esses são estágios de milagres. E veja, até mesmo o fato de sermos uma igreja aqui é um estágio de um milagre. Sim, é uma fase de um milagre. E faremos um acampamento em qualquer lugar. Você acabou de mencionar uma montanha em algum lugar do Canadá. E estamos reunidos lá, Mara. Mas não havia respiração. Mesmo que Deus tenha feito grandes coisas, você precisa ver o que ele ainda não fez e não dizer que fez o que não fez. Digo, você está aqui, está fluindo. É um milagre estarmos aqui. Mas o seu nível de podcast de conexão está baixo. É 20% do que eles têm na Austrália. Não diga que a respiração. Quero dizer, veja bem, a verdade é boa, a verdade é muito boa. Foi por isso que contei para aquele irmão que estava vivo. Eu disse para não dizer que Deus me enviou. Digamos que Deus não me enviou, mas eu vou e imploro a Deus por misericórdia. Assim é melhor. Sim, a verdade é boa. Versículo 9. Então ele me disse, profetize para o vento. Veja, quando você aceita o que você não é, agora podemos lidar com o que não somos. Não sei se você entende. Não podemos lidar com isso. Eu disse, profetize aos ventos. Diga ao vento, assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos. Ó sopro, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Então, onde estamos? Não estamos no Canadá. Ainda não somos uma nação como igreja. Nem mesmo Toronto experimentou o nosso domínio da cidade com igrejas. Sim, mas essas coisas são possíveis. Nós somos. Temos tantas igrejas na América, mas ainda não alcançamos um certo status. Não temos prédios, não temos em todos os estados, não temos uma certa dominação em alguns lugares, não temos várias igrejas em uma mesma cidade. Nossas universidades na América e no Canadá não têm muitas igrejas Fast Love. Nossos jovens assumiram nosso lugar para termos orgulho deles. Enquanto falo, Dr. Go fala. Estamos felizes com nossos filhos e descrevendo o que eles estão nos ensinando. Não ouço isso do Canadá ou da América.
Não diga que você está em um lugar onde você não está. Vocês que estão criando seus filhos para fazerem aulas de violino, balé, todo tipo de coisa, mas não tomam atitudes para que eles se tornem espirituais, para que deixem de ser mente fechada, para que tenham alguém amado, para que se tornem o que realmente deveriam ser. É uma vergonha para você preferir dizer: meu filho estuda em Emory, meu filho estuda em Harvard. O que é Harvard? Eu nem sei que lugares são esses. Quais são esses nomes que você está mencionando? Eles dizem que é a melhor universidade do Canadá. Eu nem conheço. Se você vier me dizer que estudou aqui ou ali, eu acho engraçado. Eu não acho. Isso não tem significado para mim. Só tem significado para você e para mais algumas poucas pessoas. Você está pregando. Você está aí. Você está lavando. Vamos aceitar onde não estamos e o que não somos. Sim. Que eu possa ver muitas coisas. Eu não sou o bastante. É por isso que me sinto tão motivado como um jovem a me erguer. Sim, porque consigo ver que o que não sou é, na verdade, o que me preocupa. Sim, o que não sou é o que me preocupa. O que não fiz é o que está me preocupando. Sim. É mais que eu raramente vejo o que já fiz, o que tenho ou o que conquistei, porque tenho tantas outras questões que encobrem essas coisas para mim. Jeremias, Ezequiel, voltando ao que ele disse, profetize. Então eu profetizei como ele ordenou, e o fôlego entrou neles, e eles viveram e ficaram de pé. E um exército sobremodo grande. Aleluia! Então, o ministério do surgimento do profeta e do mestre leva à liberação de grandes exércitos. ILT, break time igual 0.5 SFGT, e é por isso que estou aqui. Não estou aqui para arrecadar fundos de vocês. Não estou aqui para coletar nada de vocês. Não preciso de nada de vocês. Vou receber ofertas como de costume, mas estou aqui para liberar um exército. Um exército poderoso. Um exército dos últimos dias. Agora, vocês que são mais velhos, não desanimem. Não desanimem. Não pensem que o tempo de vocês já passou, porque não passou. Ele diz que dará frutos até na velhice. Salmo 92, versículo 14. Ele dará frutos em seus próprios dias, o que significa que ele estava dando frutos. Mas agora ele vai ser até uma velha árvore dando à luz. Ele ainda dará frutos FR. Isso significa que ele estava dando frutos quando era mais jovem, mas na velhice vai dar frutos. Tamasa, sua versão chegou. Eu disse que sua vez chegou. Sua vez chegou. E veja, você pode mostrar aos jovens que a idade está no coração. É verdade. Sim, sabe, há alguns jovens que, quando você os vê, parecem velhos. A maneira como se vestem faz com que pareçam uma madame. Eles têm um penteado estilo Pompeu Maduro e outras coisas. Olá, muito maduro. Fazer. Marasmo. Um velho garotinho, uma velha garotinha. Aleluia!
Você está se levantando para fazer o que a palavra do Senhor diz na sua velhice? Na sua velhice, você vai se surpreender que é agora que você começa a florescer e dar um certo tipo de fruto. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender porque Deus é surpreendente. Não há fórmula. Quase não existe fórmula com Deus. Você nem consegue prever o que Ele vai fazer em seguida. É surpreendente. Você escolhe uma garota e usa garota. Cadê os meninos? Desculpa, estamos vendo uma garota. Agora você usa uma pessoa idosa. E os jovens? Deus usou um jovem. Cadê os velhos? É como se você não conseguisse prever isso. Você tem que se firmar nas escrituras e caminhar na profecia. E eu profetizo que você vai dar frutos na sua própria idade. Sua velhice será uma velhice frutífera. Como está escrito no Salmo 92, versículo 14. Lindo, certo? Sentem-se por um minuto. Não é incrível? Eu recebi o chamado de Deus, mas eu não queria ir tão longe. Eu recebi o chamado de Deus, mas eu não queria ir tão longe. Desde jovem, eu sabia que Deus tinha me chamado. Era como se houvesse uma certeza silenciosa no fundo do meu coração, uma sensação de que minha vida teria um propósito especial, que eu deveria dedicar meus dias a algo maior do que eu mesmo. Eu costumava dizer que estaria em tempo integral em um ministério, que dedicaria minha vida a servir, a ajudar os outros, a levar esperança e fé para quem precisasse. Mas à medida que crescia, mudei de ideia, mudei a visão para a minha vida. As responsabilidades aumentaram, as preocupações do dia a dia começaram a pesar, e eu comecei a pensar em outras possibilidades, em caminhos que talvez fossem mais fáceis, mais confortáveis. Eu não queria me entregar totalmente a Deus, não queria abrir mão dos meus sonhos pessoais, das minhas vontades, dos meus planos. Eu recebi o chamado, mas não queria ir tão longe. Eu recebi o chamado de Deus, mas não queria ir tão longe. Depois, tive muitos relacionamentos que afastaram meu coração de Deus, pessoas que, mesmo sem querer, me influenciaram a seguir por outros caminhos, a buscar outras prioridades. Esses relacionamentos me tiraram do caminho da missão, me afastaram do propósito que eu sabia que tinha. Quando percebi, já estava caído, desanimado, sentindo um vazio que não conseguia explicar. Eu era sensível demais para o ministério em tempo integral. Sentia que não tinha força suficiente, que não era capaz de suportar as dificuldades e os desafios que esse caminho exigia. Já não tinha mais zelo pelas coisas que eu fazia. Tudo parecia sem sentido, sem direção. Eu recebi o chamado, mas não queria ir tão longe. Eu recebi o chamado de Deus, mas não queria ir tão longe. Eu sentia que Deus deveria esperar por mim enquanto eu resolvia a minha vida, enquanto eu tentava encontrar respostas para minhas dúvidas e inseguranças. Eu costumava dizer: quando eu for velho, quando me aposentar, vou servir ao Senhor, vou dedicar meu tempo e minha energia para aquilo que realmente importa.
Mas a vida passa muito rápido, os anos voam, e quando percebemos, já deixamos muitas oportunidades para trás. As circunstâncias sufocaram minha visão para o ministério em tempo integral. As preocupações, os medos, as incertezas acabaram abafando aquele chamado inicial. Aquela voz que um dia foi tão clara. Por que eu não quis ir tão longe com Deus? Por que hesitei em responder ao chamado que Ele me fez? Essas perguntas ainda ecoam dentro de mim, me fazendo refletir sobre as escolhas que fiz e sobre o que ainda posso fazer para me aproximar do propósito que Deus tem para a minha vida. Eu recebi o chamado, mas não queria ir tão longe. Eu recebi o chamado de Deus, mas não queria ir tão longe. Como é que eu posso voltar atrás e fazer o que eu não queria fazer? Porque eu era tão sábio aos meus próprios olhos. Agora que estou velho, queria ter ouvido o chamado, queria ter dito sim, mas o orgulho não me deixava ir. Porque eu não quis me entregar totalmente a Deus. Eu recebi o chamado de Deus, mas não queria ir tão longe. Eu recebi o chamado, um chamado bom, mas não queria ir tão longe. Então deixa eu te dizer, meus amigos, quando você ouvir o chamado para o ministério em tempo integral, você precisa dizer sim, precisa tomar sua cruz, é isso aí. Não há tempo a perder, não há tempo para brincar. Sua vida é como um vapor, desaparece muito rápido. Se você não acredita em mim, vai acabar cantando essa mesma canção. Você recebeu o chamado, eu também. Mas você não quis ir tão longe, não é mesmo? Estou certo ou errado? Você recebeu o chamado, assim como eu também recebi esse chamado, mas você não quis ir tão longe, não quis se arriscar. Eu também recebi o chamado, senti a mesma inquietação, mas no final das contas, eu também não quis ir tão longe, não tive coragem de seguir adiante. Você ficou com a garota que eu fiquei uma vez, mas você não quis ir tão longe. Quando eu chegar no céu, vou me sentar em um banco solitário no campo do paraíso, cercado por uma atmosfera de paz e tranquilidade. Vou sentar e pensar profundamente sobre minha vida, a vida que vivi até aqui, as coisas que fiz, os lugares por onde passei, as pessoas que conheci e os momentos que marcaram minha existência. Espero nunca dizer que me arrependo de como vivi, pois cada escolha, cada passo, cada experiência contribuiu para formar quem eu sou. Espero nunca dizer, por favor, me deixe voltar, pois desejo aceitar minha trajetória com serenidade. Eu não quero dizer,
Posso voltar para fazer algo diferente, para corrigir um erro ou reviver um instante. Eu não quero dizer que quero voltar, pois quero sentir que vivi plenamente com coragem e sinceridade. Eu não quero dizer que quero voltar, pois desejo encontrar paz nas minhas lembranças e nas minhas decisões. Eu não quero dizer que quero voltar, pois quero acreditar que tudo que vivi teve um propósito e um significado especial. Quando eu chegar no céu, vou andar pelas ruas e estradas, vou caminhar pelo caminho, vou ver os heróis da fé, me comparar com aqueles que brilham como as estrelas e recebem coroas. Espero nunca dizer que me arrependo de como vivi. Espero nunca dizer, por favor, me deixe voltar. Eu não quero dizer, será que posso voltar para fazer alguma coisa? Eu não quero dizer que quero voltar. Eu não quero dizer que quero voltar. Não quero dizer que quero voltar. Quando você chegar no céu, vai ver seus amigos e o pessoal da igreja. Os primeiros serão os últimos, e então os últimos serão os primeiros. E eu espero estar entre os últimos que se tornam os primeiros. Espero que você nunca diga que se arrepende de como viveu, que nunca diga que quer voltar, que você não queira dizer. Será que poderia voltar para fazer alguma coisa? Não, você não quer dizer que quer voltar. Você não quer dizer que quer voltar. Não diga que você quer voltar. Espero nunca dizer que me arrependo de como vivi. Espero nunca dizer, por favor, me deixe voltar. Eu não quero dizer, será que posso voltar para lembrar? Não quero dizer que quero voltar. Não quero dizer que quero voltar. Não quero dizer isso. Eu quero poder dizer que posso fazer só um pouquinho mais. Não quero dizer que quero voltar ao que eu disse que quero voltar. Se você pudesse me ver agora, não acreditaria em como as coisas mudaram para mim. Estou andando nas ruas de ouro, aproveitando minhas coroas e minha recompensa. Se você pudesse me ver agora, estou no céu e é realmente maravilhoso. Tudo que lemos e tudo que acreditamos se cumpriu. É como um sonho. Meus amigos que deixei para trás, não chorem como se não tivessem esperança. Saibam que a palavra de Deus é verdadeira. Viver é Cristo, morrer é lucro. Eu recebo uma vida nova e melhor do que a vida que vivi na terra. Quem? Quando penso em tudo que vivi, em cada momento, cada escolha, cada passo que dei, percebo que tudo fez parte de um plano maior. Não me arrependo das decisões que tomei, pois cada uma delas me trouxe até aqui, a este lugar de paz e alegria. Se eu pudesse compartilhar com você a sensação de plenitude que sinto agora,
você entenderia que não há motivo para desejar voltar. Aqui onde estou não existe dor, não existe tristeza, apenas a certeza de que tudo valeu a pena. Lembro-me dos dias em que questionei o sentido da vida, em que me perguntei se estava no caminho certo. Agora vejo com clareza que cada desafio, cada lágrima, cada sorriso, tudo contribuiu para a minha jornada. Se você pudesse ver o brilho das ruas de ouro, sentir a leveza do ar, ouvir as canções de alegria que ecoam por toda parte, saberia que este é o destino final para aqueles que creem. Meus amigos, não se deixem abater pela saudade. Sei que sentem minha falta, mas quero que saibam que estou em um lugar infinitamente melhor. A promessa de Deus se cumpriu em minha vida e agora desfruto de uma paz que excede todo entendimento. Viver é Cristo, morrer é lucro, e posso afirmar com convicção que a vida eterna é real, é maravilhosa, é tudo que sempre esperamos. Portanto, não digam que querem voltar, não desejem retornar ao passado. Olhem para frente, mantenham a fé e um dia estaremos juntos novamente, celebrando a vitória que nos foi dada. Até lá, vivam com esperança, amem intensamente e nunca duvidem do amor e da fidelidade de Deus. Eu estou bem, estou feliz e aguardo ansiosamente o reencontro com todos vocês. Se você pudesse me ver agora, você realmente não acreditaria em como as coisas mudaram para mim desde que parti deste mundo. Tudo está tão diferente, tão transformado, que até eu me surpreendo com a grandiosidade do que estou vivendo. Estou andando nas ruas de ouro, ruas que brilham com uma luz dourada e suave, e aproveitando minhas coroas que são símbolos de tudo que conquistei, e também desfrutando da minha recompensa, que é muito maior do que eu poderia imaginar. Se você pudesse me ver agora, veria que estou em um lugar de paz, alegria e plenitude, um lugar onde não existe dor, tristeza ou sofrimento. Estou no céu e é realmente maravilhoso, muito mais do que qualquer palavra poderia descrever. Tudo o que lemos durante a vida, tudo o que acreditamos com fé e esperança, finalmente se cumpriu diante dos meus olhos. E é como se eu estivesse vivendo dentro de um sonho lindo e eterno. Eu confesso que fiquei com medo quando fui chamado, quando chegou a hora do meu julgamento, pois não sabia o que esperar. Mas no final das contas não foi tão ruim assim. Fui perdoado pelos meus erros, pelas falhas que cometi, e muitas coisas boas me foram concedidas pelas minhas boas obras, pelos gestos de bondade e amor que pratiquei. Agora estou muito mais feliz do que jamais imaginei que seria. Uma felicidade que preenche todo o meu ser. Se você pudesse me ver agora, você não acreditaria em como as coisas mudaram para mim, como tudo se transformou para melhor. Estou andando novamente nas ruas de ouro, sentindo a leveza e a paz desse lugar, aproveitando minhas coroas e minha recompensa, sentindo-me realizado e em paz. Se você pudesse me ver agora, estou no céu, e é realmente maravilhoso, indescritível, um lugar onde tudo faz sentido. Tudo que lemos e tudo que acreditamos se cumpriu, tornou-se realidade. É como um sonho do qual não quero acordar. Então eu encontrei Jesus. Jesus falou comigo com uma gentileza serena, olhando para mim com um sorriso acolhedor e cheio de compaixão, transmitindo uma paz profunda ao meu coração. Agora estou na minha mansão, um lugar de luz e tranquilidade, exatamente como nos foi prometido, preparado com carinho e cuidado. Estou esperando todos vocês virem se juntar a mim, sim, todos aqueles que amo e que fizeram parte da minha vida.
Oh, se você pudesse me ver agora, se pudesse enxergar como estou, oh, você não acreditaria em como as coisas mudaram para mim, como tudo se transformou para melhor. Estou andando nas ruas de ouro que brilham com uma luz dourada e celestial, aproveitando minhas coroas, símbolos das bênçãos e vitórias que alcancei, e desfrutando das minhas recompensas, presentes maravilhosos que recebi por tudo que vivi e aprendi. Se você pudesse me ver agora, se pudesse sentir a alegria e a paz que experimento, uau, você ficaria maravilhado com tudo isso. Estou no céu e é realmente incrível. A sensação que tenho é de uma paz profunda, uma alegria que preenche todo o meu ser, algo que nunca experimentei antes. Tudo ao meu redor é tão belo, tão sereno, que parece até mesmo um sonho do qual não quero acordar. Tudo que lemos e tudo que acreditamos se cumpriu, é como um sonho. As promessas que ouvimos durante toda a vida agora se tornaram realidade diante dos meus olhos. E isso me enche de gratidão e admiração. Não, eu não quero perder meu chamado para cumprir meu ministério. Não. Sinto uma responsabilidade muito grande em meu coração, um desejo profundo de realizar aquilo para o qual fui chamado. Eu sei o que devo fazer. Sim. Tenho convicção do meu propósito, da minha missão, e quero seguir em frente com coragem e fé sem hesitar. Eu não quero falhar na minha missão, pois sei que ela é importante não só para mim, mas para todos que dependem do meu compromisso e dedicação. Eu só quero fazer a vontade dele. Meu propósito é servir ao Senhor e também fazer a diferença entre aqueles que servem ao Senhor e LT, Break Time igual 0.5S e GT, e os que não servem. Alguém me disse: você está perdendo seu tempo indo à igreja, está desperdiçando sua vida. Você está perdendo toda a diversão que poderia ter. Como você consegue passar tanto tempo numa igreja? Você não consegue encontrar algo melhor para fazer da sua vida? Ir à igreja uma vez por semana já está bom. Mas eu amo meu Salvador. Eu amo Jesus, é por isso que eu o sirvo. Então não quero falhar na minha missão, só quero fazer a vontade dele. Meu propósito é servir ao Senhor com alegria e dedicação. E LT, Break Time igual 0.5S e GT. Você vai ver claramente uma diferença enorme entre aqueles que o servem e aqueles que não o servem. Jesus é o meu primeiro amor. Eu amo com uma paixão profunda. Eu amo com zelo. Eu amo de todo o meu coração. Eu amo com fé. Eu amo com força. Eu amo porque sou renovado. Eu amo como se fosse louco por ele. É assim que eu demonstro meu primeiro amor. Ah, eu amo meu Salvador. Eu amo meu Jesus. Ele é o meu primeiro amor. Eu não quero falhar na minha missão. Eu só quero fazer o melhor dele. Meu propósito é servir ao Senhor com alegria e dedicação e retornar. Você verá uma diferença tão grande entre aqueles que Saralote passam servindo lá no... Você não vai querer perder sua ligação se você olha o seu Mineste, não. Não. Você deve corresponder ao seu amor. Saiba o que você deve fazer. Diga nele. Eu não quero S na minha missão. Oh, não.
Eu simplesmente não vou fazer isso. Meu propósito é servir ao Senhor que envia com alegria e retorno. Você verá uma diferença tão grande entre aqueles que servem à noite. Aqueles que se separam são aqueles que servem, não aqueles que servem ao Senhor. Aqueles que servem não vão apenas por todo mundo pregando, mas também falando a palavra de Deus com dedicação e zelo, ensinando com paciência e amor, exortando com compaixão e verdade, proclamando com coragem e fé, aconselhando com sabedoria e discernimento, alimentando todas as ovelhas com cuidado, carinho e atenção, e compartilhando o avivamento que vem do alto, proclamando as boas novas do reino e confortando os corações aflitos, trazendo esperança e paz, fazendo discípulos caírem aos pés do Senhor, guiando-os com mansidão e humildade. Continue no caminho de Deus, não pare, não esfrie, continue firme e constante na obra. Não pare até que seja suficiente, continue perseverando, fazendo a obra. Não pare até que esteja feito bastante, continue avançando, fazendo a obra. Não pare até que esteja feito o suficiente, continue com fé, fazendo a obra de Deus. Não pare até estar feito o suficiente. Há poder quando o Espírito vem sobre nós e visões maravilhosas vêm quando o Espírito se move em nosso meio, trazendo revelação, direção e consolo. Vejo jovens como você e você também terão visões de esperança, de futuro, de propósito. E homens velhos de cabelos brancos e barbas brancas terão muitos sonhos vindos do Senhor, sonhos de restauração, de renovação, de promessas cumpridas. Então continue fazendo a obra de Deus, não pare até que esteja feito o suficiente. Continue fazendo a obra de Deus, não pare até o escuro. Continue fazendo a obra de Deus, não pare até estar feito o suficiente. Continue fazendo a obra de Deus, não pare até o amanhecer. Saindo essa cura quando o Espírito vem e maravilhas acontecem, sinais e prodígios se manifestam. E o Espírito fluindo será para sempre no Espírito Santo, sim. Nós seremos e seremos conhecidos por todos durante o tempo dos apóstolos e além, pois o mover de Deus não tem fim. Então continue na obra, não pare até o amanhecer. Continue fazendo a obra, não pare até o amanhecer. Continue fazendo a obra, não pare até o amanhecer. Continue fazendo a obra de Deus, não pare. Continue fazendo a obra de Deus, não pare por minha causa. Continue queimando por Deus, não pare até o fim. Continue queimando até o fim, não pare até o fim. Continue fazendo a obra de Deus, não pare, continue. Lembre-se, cada passo que você dá, cada palavra que você fala, cada ato de amor e serviço, tudo isso conta na grande obra de Deus. Não desanime, pois o Senhor está contigo em cada momento, fortalecendo, guiando e renovando suas forças. Continue, pois a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Persevere, pois grandes coisas estão por vir para aqueles que não desistem. Não se esqueça de que o Senhor observa cada esforço
cada lágrima, cada oração. E Ele recompensa aqueles que permanecem fiéis até o fim. Siga em frente com coragem e determinação, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é em vão. Tudo bem. Jovens e jovens mulheres, continuem firmes, não parem, sigam em frente. Eu digo, continuem, isso mesmo. Continuem perseverando e fazendo a obra de Deus com dedicação e alegria. Seja você jovem ou velho, homem ou mulher, não importa a sua idade, todos nós temos que continuar fazendo a obra de Deus. Não pare por nada. Continue, não desista, não pare até que todos ao seu redor também estejam continuando, assim como todos que estão ouvindo agora. Lembre-se de quando você foi salvo, daquele momento especial em que sentiu a presença de Deus pela primeira vez e da alegria imensa que tomou conta do seu coração naquele dia inesquecível. Você se lembra de quando nasceu de novo, quando sentiu o amor de Deus te transformando e queria contar para todo mundo, para todos os seus amigos, familiares e conhecidos sobre essa experiência maravilhosa? Você se lembra de estar feliz na igreja, de sentir a presença dele tão forte, de se emocionar durante os cultos, de se alegrar com cada louvor, de sentir paz e conforto no coração? Você se lembra de cantar no coral, de participar dos ensaios, de estar na igreja quase todo dia, de se envolver nas atividades, de ajudar nos eventos, de fazer parte da comunidade, de se sentir útil e amado? Lembra do tempo em que Deus tocou seu coração de maneira especial, do tempo em que Jesus fez parte da sua vida de forma tão intensa que tudo parecia diferente, mais bonito, mais cheio de esperança? Lembra quando Deus te chamou para um propósito, para uma missão, e você respondeu com coragem e fé dizendo: eu vou até o fim do mundo, se for preciso, para cumprir o que o Senhor me pediu? Você se lembra do que disse para Ele naquele momento de entrega, de compromisso, de amor profundo? Reflita sobre tudo isso, mantenha viva essa chama e continue, não pare, pois Deus está com você em cada passo do caminho. Você disse: eu vou tomar minha cruz e vou te seguir. Você ainda se lembra dos sonhos que tinha e da visão que queria compartilhar conosco, não é? Você se lembra, Anselmo, de quando você foi ordenado e ungido? Isso não é estranho para você, pois esses momentos ficaram marcados em sua memória e em seu coração. Eu toco seu coração agora, assim como naquele tempo especial. Tempo bom, Jesus disse a você, e essas palavras ecoam até hoje em sua vida. Eu só me lembro daqueles momentos, dessas doces memórias do chamado, que permanecem vivas em minha mente e no meu coração. Nunca vou esquecer, seu coração pelo chamado de Deus é sem igual, é algo que sempre me inspira. Podemos testar, vamos conversar com você, ouvir suas lembranças, compartilhar suas experiências e sentir juntos a presença de Deus. Lembre-se da vez que você tocou seu coração, daquela vez que Jesus salvou sua vida, daquele momento único, daquela noite inesquecível. Isso é para você, é um presente divino. Lembre-se, guarde isso no seu coração, sempre lembre de cada lado, de cada detalhe, pois Jesus salvou sua vida e transformou sua história. Lembre-se do tempo, lembre-se de quando você veio à igreja pela primeira vez, do que você disse naquele dia especial, que você ia se batizar, que queria seguir a Jesus de todo o coração. Você se lembra que disse que viu o Senhor? Eu lembro, quando você tinha 10 anos, 12 anos, você tinha 15, cada fase da sua vida marcada por encontros com Deus, por experiências profundas e transformadoras. Cada lembrança é um testemunho do amor de Deus, da sua fidelidade e do seu propósito para a sua vida. Nunca se esqueça desses momentos, pois eles são a base da sua fé, a razão do seu chamado e a fonte da sua esperança. Que essas memórias continuem a fortalecer seu coração e a inspirar sua caminhada com Deus todos os dias. Você disse que serviu ao Senhor. Eu tento lembrar. Acho que você lembra. Eu lembro. Acho que você lembra. Acho que você lembra. Acho que você lembra.
Acho que você lembra. Acho que você lembra. Lembre-se da vez que Deus falou com você. Lembre-se da vez que Ele tocou seu coração. Lembre-se da vez que Jesus salvou sua vida. Lembre-se do tempo. Uau! Lembre-se da vez especial que Deus falou com você. Lembre-se da vez em que Ele tocou o seu coração, ou lembre-se da vez em que Jesus salvou a sua vida. ILT, Break Time igual 0.5S e GT. Lembre-se desse tempo, você se lembra? Você se lembra no acampamento? Quando disse que viria para o ministério em tempo integral, você se lembra de como era quando tinha apenas 33 anos e agora você tem 55 anos? Eu faço, você faz. Eu faço tep-tep, date-tep-tep, date-tep, taandap-tep. Acho que é para lembrar, 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 eu consigo lembrar, acho que é para lembrar, eu acho que é para lembrar, acho que é para lembrar. Lembre-se da vez que Deus falou com você. Lembre-se da vez que você se emocionou tanto. Lembre-se da vez que Jesus salvou sua vida. Lembre-se daquele tempo especial. ILT, Break Time igual 0.5S e GT. Jovens, vocês estão me vendo fazer isso? Lembre-se de quando Deus falou com você. Lembre-se, lembre-se de quando Deus falou com você naquela vez. Não se esqueça disso. Você tem que se lembrar do momento em que Jesus te salvou, certo? Pense com carinho nesse instante especial em que você sentiu a presença de Jesus em sua vida, aquele momento marcante em que tudo mudou. Quando você percebeu que Ele estava ao seu lado, pronto para te salvar e te dar uma nova esperança. E sobre o tempo, então lembre-se desse momento precioso, pois ele é um marco em sua caminhada de fé. Se você quiser mais, tem que sentar. Vamos dar uma caminhada juntos, refletindo sobre cada passo que demos até aqui, sobre cada experiência vivida ao lado do Salvador. Sem o Salvador Jesus, de mãos dadas, Ele e eu vamos valorizar cada momento que Jesus nos dá, pois cada segundo é um presente divino, uma oportunidade de crescer espiritualmente e de fortalecer nossa relação com Deus. O tempo está passando e precisamos estar atentos para não desperdiçar as chances que recebemos de fazer o bem e de servir ao Senhor com alegria e gratidão. Eu costumo orar quando me ajoelho ao lado da minha cama, em silêncio, buscando a presença de Deus. Peço ao Senhor que me ajude a obedecer ao seu chamado, que me dê forças para seguir o caminho que Ele preparou para mim, mesmo diante das dificuldades e dos desafios do dia a dia. Sim, se eu pudesse apenas agradar ao Senhor, se eu pudesse viver de uma forma que fosse digna do seu amor, eu seria verdadeiramente feliz. Eu preciso valorizar o amor de Deus, esse amor incondicional que me sustenta e me guia. Preciso valorizar a graça de Deus, que me alcança mesmo quando eu não mereço. Valorizar suas misericórdias, que se renovam a cada manhã. Valorizar seu sangue derramado por mim na cruz. Valorizar a cruz de Cristo, símbolo máximo do sacrifício e da redenção. Eu preciso valorizar a oportunidade que tenho de servir, de aprender, de crescer na fé. Preciso valorizar o chamado de Deus que me convida a ser luz no mundo e valorizar o tempo que tenho para trabalhar, para fazer a diferença na vida das pessoas ao meu redor. Valorize esses tempos de graça, pois são únicos e preciosos e não voltam mais. Aproveite cada instante para se aproximar de Deus, para buscar a sua vontade e para viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, lembrando sempre que cada momento é uma chance de recomeçar, de perdoar, de amar e de ser transformado pelo poder do Espírito Santo.
que possamos juntos caminhar firmes na fé, valorizando cada oportunidade que o Senhor nos concede e vivendo plenamente o tempo de graça que Ele nos oferece. O mundo está perdido na escuridão. Ninguém busca por Deus. Mas Jesus morreu para salvar o mundo. Tantos perdidos e morrendo que nunca ouviram falar de Jesus. Será que posso ajudar a contar para eles? Eu costumo orar, especialmente quando me ajoelho ao lado da minha cama, geralmente à noite. E nesse momento peço ao Senhor com sinceridade que me ajude a obedecer ao seu chamado e a seguir o caminho que Ele deseja para mim. Se eu pudesse apenas agradar ao Senhor. Preciso valorizar o amor de Deus. Preciso valorizar a graça de Deus neste mundo. Valorize suas misericórdias e valorize seu sangue. Valorize a cruz de Cristo. Devo valorizar a oportunidade que tenho. Devo valorizar o chamado de Deus. Assim, aprecie a maré tranquila que tenho para trabalhar. Aprecie esses preciosos momentos de graça. Você deve realmente acreditar que é seu chamado para fazer a vontade de Deus de mãos dadas, você e o Senhor. E não pense que você pode abandonar seu chamado original. Ah, não, seu tempo está passando, seguindo adiante a cada segundo. Então, quando você orar, quando você se ajoelhar ao lado da cama, permita-se sentir a importância desse momento e perceba como cada instante é valioso para a sua vida. Por que você não pede ao Senhor para ajudá-lo a obedecer ao seu chamado? Se você pudesse agradar ao Senhor, você deve valorizar o amor de Deus. E você deve valorizar a graça de Deus. Oh, aprecie verdadeiramente suas misericórdias e aprecie profundamente seu sangue. Valorize a cruz de Cristo. Você deve valorizar a oportunidade que tem. Você deve atender ao chamado de Deus. Valorize o tempo que você tem para trabalhar. Valorize esses tempos de... Uau! Valorize